Pronto, aí depois eu boto o link lá no grupo da gravação. E esse link novo está lá também, porque se alguém quiser entrar, já sabe que tem um novo link. Pronto, pode continuar. Desculpa. Eu estou colocando aqui de novo, então, os dois links. O link do livro e o link do Laboratório Sustentável de Matemática, que é um site. Então, mas como eu ia dizendo, eu acho que assim, a primeira parte do trabalho, que é a parte coletiva, seria legal a gente explicar um pouquinho o que é gamificação, para quem não conhece, né? Usando, por exemplo, a referência desse livro de jogos que o Matheus trouxe, desse livro que o Lucas leu, então, assim, e trazendo essas coisas, e aí falar um pouquinho dessa importância, ou do por que é legal tentar trabalhar com materiais recicláveis, sucata, que foi a escolha de vocês, né? Então, acho que isso ficaria numa... Vocês estão me ouvindo? O Matheus saiu, mas vocês estão aí, então tá bom. Isso ficaria no material coletivo, na parte geral, que é para todo mundo. E aí, um começa a escrever, o outro vai mexendo, o outro vai arrumando, e vocês vão juntando as ideias. Aí, na parte individual, o que eu pensei é que, assim, não precisa ser alguma coisa que vocês tenham efetivamente aplicado numa EJA. Pode ser uma coisa que vocês pensam em aplicar, que vocês veem uma forma de fazer. E, para isso, eu acho que a ideia por exemplo, falar, putz, olha, esse jogo aqui, eu acho que poderia ser trabalhado com essas questões, com esses conteúdos, nesse contexto. Então, falar um pouquinho da escola onde vocês estão e escolher um jogo que faz sentido dentro dessa escola. E aí falar por que esse jogo faz sentido, como é que você pensa que você poderia trabalhar com esse jogo. Eu pensei nesse caminho, porque daí não tem problema não ter essa prática. Matheus, você está aí? É porque tem caído a conexão, aí eu entrei com dados móveis, depois entrei de novo. Tá. Então, eu estava só falando assim da minha ideia do que poderia estar na parte coletiva e o que poderia estar na parte individual. E aí eu acho que uma das questões... Você quer falar, Lucas? Fala aí. Quando eu fiz a graduação de matemática, né, meu TCC o tema foi objetos manipulativos, né, para o ensino, né, de geometria. Então, assim, eu não sei se eu poderia, às vezes, falar alguma coisa sobre os benefícios desses objetos manipulativos, né, no ensino da matemática, né, porque tem bastante coisa que fala aqui. Se bem que depende da idade, né, mas é que é mais fácil associar quando você tem algo concreto na mão, né. Eu acho que você pode falar. E eu acho que, assim, a questão só é a gente pensar se cabe na parte coletiva ou se você acha que é melhor colocar na parte individual, porque a coletiva não vai por esse caminho. Também pode, entendeu? Então, assim, a parte coletiva é para a gente definir um pouquinho quais são as perspectivas que a gente vai usar. Então, qual perspectiva de jogo a gente vai usar? Por que a gente está escolhendo trabalhar com materiais sustentáveis, materiais reciclados? E aí, a partir disso, a parte individual, cada um pode ir por um caminho que quiser. Então, por exemplo, você poderia, Lucas, olhar para o seu TCC e falar assim, olha, a gente pode pensar nessa proposta aqui para crianças, para jovens, e pensar como é que a gente pode fazer uma adaptação dessas ideias para a EJA, por exemplo. Poderia ser uma possibilidade, entendeu? Então, a segunda parte ela é muito livre para cada um pensar dentro do seu contexto, dentro do que interessa para si, dentro do que tem vontade de falar. E só para reforçar, não precisa ser uma coisa que já foi aplicada na EJA. Pode ser uma ideia, pode ser uma reflexão, pode ser coisas desse tipo, como vocês preferirem. Legal. O nome eu lembrei, eu tinha até esquecido. É Materiais Manipulativos no Ensino da Geometria Espacial. O seu TCC está disponível na internet? Não, não está. Não está? Não chegou a ser registrado. Não. Entendi. Tá, porque às vezes as próprias faculdades elas deixam o link lá dos TCCs, né, em PDF. Tá. Mas se quiser, você pode compartilhar com a gente, assim, no grupo, por exemplo, se você sentir que vale a pena, que você tem vontade. Compartilha, sim. Eu acho que a faculdade não registra onde eu fiz, não sei. Eu fiz na Unip. Né?
Acho que também não sei, mas é isso, assim, se você quiser dividir com a gente, aí tá resolvido, né? Combinado. E aí, pessoal, eu queria perguntar um pouquinho, queria contar para vocês um pouquinho sobre como que a gente está pensando assim. Então, por exemplo, até o final do mês, a gente precisa do grosso desse trabalho feito. Isso não significa que ele tem que estar pronto, perfeito, de forma alguma. A gente quer a ideia da introdução colocada lá e a gente quer a ideia das partes individuais colocadas lá. Agora, arrumar texto, melhorar o texto, arrumar editoração, esse tipo de coisa, a gente vai fazer depois que o curso acabar. Porque a ideia para o curso é a gente falar assim, olha, o trabalho está aqui, a ideia já está colocada no papel. Isso é suficiente para a gente fechar o curso, que é até o final de novembro. E aí, na última reunião, agora dia 13 de novembro, a gente vai tirar uma comissão, que vai ser a comissão que vai organizar essa publicação. Então, levar os prazos, pensar na editoração, pensar nessas coisas. E aí o Júlio vai fazer parte dessa comissão com alguns de vocês, porque ele já tem experiência em como fazer isso, né? Estou imaginando que a Deise talvez queira participar, porque ela mesma estava muito empolgada em fazer essa publicação e tudo mais. E aí a gente vai ter tempo para melhorar esses artigos depois que o curso acabar. Então, a ideia é assim, o artigo não precisa estar pronto, maravilhoso, perfeito, agora no final do mês. O que a gente precisa é que as ideias estejam colocadas, mesmo que precisando de ajustes, tá? E aí, eu queria pensar um pouquinho com vocês com relação a prazo, né? Então, será que a gente consegue, por exemplo, que cada um de vocês... que a gente consegue, por exemplo, que nessa próxima semana, até o final de semana que vem, a gente tenha... Que agora tem um feriado, né? A gente tenha, por exemplo, um pouco dessa introdução, né? Então, cada um fazendo uma leitura e colocando algumas ideias nessa introdução. E aí, lá para o feriado do dia 15, a gente tenha um pouco dessa ideia que cada um vai pôr na sua parte individual, por exemplo? O que vocês acham? É um prazo bom? É um prazo muito difícil? Porque se vocês não forem honestos com o prazo, depois vai ficar muito difícil a gente fazer uma coisa que é boa para todo mundo, né? Então, assim, acho que tem que ser um prazo muito honesto. Assim, Priscila, eu acredito que dê, pelo menos assim, para mim, eu acho que dá, acho que o pessoal não vai ter esse final esse feriado agora, né? E as coisas, desculpa, os cachorros estão brincando aqui, quase derrubava tudo. Eu acho que dá. Eu tive um monte de imprevisto esses últimos 15 dias, mas estou conseguindo completar de forma satisfatória. Ô, Matheus, assim, muita gente teve imprevisto, né? Então, por exemplo, o Fábio teve que mudar de casa, porque na escola dele também chamaram ele de volta, ele teve que voltar para a cidade que ele dá aula. O Ivan também teve problema, a Marlúcia também teve, Marilude também teve problema. Então, as pessoas estão tendo problemas e a gente está tentando ajeitar. Então, acho que o ponto é esse, assim, não é, a ideia não é que isso seja uma cobrança muito pesada para ninguém. A gente sabe que final de semestre é muito difícil para todos os professores. E por isso que eu estou perguntando o prazo que vocês acham que é, de fato, factível para vocês. Eu acredito que dê, para mim dê. Beleza, eu vou tentar seguir também esse prazo. Mas você acha que dá, Lucas? Tem que dar. Tem que dar, senão não vai dar nunca. E você, Josimar? Tá fechado. Até a outra semana, dia 15 ou não? Até o dia 15, que a gente tem 2 feriados daí para tentar adiantar um pouquinho das coisas. Já é o dia 15 também é feriado? Isso, 15 de novembro, né? É feriado, não é? Não tô feriado, né, então. Legal, fica um pouquinho mais suave. Aquela coisa, se não imprensar para não fazer, a gente não faz. Tá. Às vezes, o que eu estou sentindo dificuldade é pegar meio um fio da meada, assim, para seguir, né? Por exemplo, porque a gamificação. Eu não sei se vou trabalhar um jogo ou se eu começo a partir de um tema específico da matemática para desenvolver, outra pelo objeto, né? Então... É uma escolha sua, sabe? Então, eu acho que você pode pensar assim, se você fez um TCC com geometria,
talvez uma coisa que você pudesse fazer é olhar esse livro do Mateus e ver algum jogo que você fala, putz, isso aqui para mim tem a ver com geometria, tem a ver com uma coisa que eu já fiz e eu consigo pensar a partir disso alguma coisa, sabe? Você poderia pensar assim, eu vou te passar eu posso passar um outro artigo, que é um artigo que fala de atividades manipuláveis, mas ele não é de jogos, e ele também é voltado para geometria, que também pode te dar ideias. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho, pessoal, que a ideia é assim, vocês pegarem alguma coisa que já tá perto de vocês, sabe? Não precisa inventar uma coisa muito nova. Por exemplo, a Marlúcia e a Mari Lourdes, que estão lá no grupo de educação especial, o que elas vão fazer? Elas vão relatar um caso de uma coisa que elas já fazem. Então, como é que elas trabalham com educação especial com os alunos que elas têm nesse momento? E é isso que elas vão fazer. Um relato. Então, eu acho que assim, você pode pegar, por exemplo, Lucas, um jogo que você vê um espaço para ser trabalhado dentro de geometria, que é uma coisa que você já fez no TCC, e tentar explorar um pouquinho como é que esse jogo poderia se encaixar numa sequência didática de geometria. Esse é um caminho possível. E se você quiser começar... agora, a parte comum, o que eu acho que você pode fazer? Você pode pegar uma parte daquele livro de gamificação que você leu, que você acha que tem uma conceituação que é importante, que é interessante, e jogar lá na parte comum. E aos poucos a gente vai mexendo junto, cada um mexendo um pouquinho, e a gente vai arrumando e deixando isso com forma. Tá, legal. Beleza. Até a ideia que o Matheus trouxe, que eu achei muito legal sobre utilizar materiais recicláveis, né? Por exemplo, assim, a ideia do TCC, o que foi? Até para ver se dá para aplicar, né? Eu fiz uma relação para demonstrar a fórmula do cone, né, do cilindro, da pirâmide, do prisma, né? Eu fiz um objeto que foi na impressora 3D, né? E aí jogava uma areia lá, comparava, aí via qual que é a relação, aí pegava por que a fórmula do cone e da pirâmide tem 3 embaixo, acho que são 3 partes, né? E isso daria para fazer com materiais recicláveis, né? Como caixinha Tetra Pak, como garrafa PET, enfim, tranquilamente daria para desenvolver, né? Mas daria para trabalhar tanto a questão da diária quanto do volume também, né? Foi mais ou menos uma ideia que eu estou pensando, assim, pegar e fazer isso virar alguma coisa de uma estação, de um desafio, não sei, né? Pode ser. É uma possibilidade. Legal. Vocês querem falar alguma coisa, Josimar, Matheus? Tá de boa? Tá. Não, eu queria falar uma outra coisa que eu acho que é uma questão, que assim, a gente tem que ter aqui a tranquilidade de poder mexer no texto do outro sem ninguém ficar, enfim, melindrado e coisa assim, para a gente conseguir fazer essa ajuda e essa colaboração nos textos, né? Então, eu acho isso uma coisa importante. Os cachorros aí estão fechados. É o tempo todo. Então, eu acho assim que é importante que a gente pense, ou que vocês, sei lá, conversem um pouquinho, como que vocês se sentem com as pessoas mexendo no texto de vocês. Se é tranquilo, vocês preferem que as coisas sejam feitas por comentário e não mexendo direto no texto? Como é que é melhor para vocês? Como é que vocês se sentem com isso? Eu acredito que colocando comentário é mais interessante, porque você não perde a essência do que o outro queria escrever, entendeu? Porque muitas vezes você coloca seu comentário por cima e aí a pessoa fica um pouco, talvez até perdido. E quando olha o comentário, a sugestão, você faz uma mescla do que você escreveu e do que o outro sugeriu. Então, acho que dá para fazer assim. Tenta até estipular, tá? Fazer uma legenda de cores, por exemplo. O que já está bom, a gente vai deixando de preto. O que tiver para mudar, botar de azul, de amarelo. A legenda lá em cima do texto. Depois a gente apaga a legenda, só para a gente ter uma noção. Legal. Acho legal. Coloca lá o comentário aí, quem for reler, aí como o Matheus falou aí, ajuste.
Beleza. Agora, com relação ao que eu comentei, acho que eu também vou esperar o Matheus também dar aqui um caminho, acho que ele está preparando um caminho legal aí, né? Aí, assim, Matheus, só foi uma ideia aí, mas aí a gente vai junto aí. Beleza, eu vou fazer esse final de semana, esse feriado, vou aproveitar para tirar eu pelo menos tirar a maioria dos meus atrasos. E aí, essa ideia de escrever o material está no meio do meu objetivo. Legal, que eu vi que o Matheus já tem um bom conhecimento, né, nessa área, né? Matheus é macaco velho. Tá. Pera. Eu acho que essa também é uma outra coisa muito legal do nosso curso, que é essa mistura de gente que está há pouco tempo na sala de aula com gente que está há muito tempo, né? E essas trocas também ajudam muito a gente a ganhar referência, a pensar em formas diferentes de fazer as coisas, né? Então, é isso aí. Se o Matheus está há mais tempo e tem mais experiência, tem mais a ensinar, né? Jovem há mais tempo. Pessoal, e daí eu ia falar isso, assim, o Matheus colocou ali o arquivo compartilhado, né? Todo mundo sabe como achar esse arquivo? Todo mundo tem, ele fácil? Não é isso mesmo, não. O que eu coloquei foi um material. Ah, foi material? Foi um material também que eu tenho aqui. Se você quiser compartilhar com o pessoal, de repente um link, alguma coisa. Esse material aí é o mesmo que eu coloquei lá no grupo. Ah, é? Ah, então tá. Mas está tudo bem, porque é o material que eu coloquei lá, porque eu não conhecia ele. Eu conheci na reunião que eu fiz com outro grupo de gamificação. Eu nunca tinha visto, que é esse que o Lucas já leu. Não é esse, Lucas, que você leu? Isso é que você encaminhou lá no grupo. Que agora o Matheus pôs o link aí embaixo. Ah, tá. Então eu estava procurando uma coisa que eu tinha lido ultimamente e botei aí, eu nem lembrava mais que era do grupo, que eu tinha salvo para mim. Deixa eu ver. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo, né? Então, aí acho que dá para ir colocando usando ele como referência também, sabe? Além do outro livro que o Matheus achou, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar, eu vou fazer assim, eu vou criar um diretório com esses dois materiais, esses três materiais, né? Então, os 2 livros e o site. Agora, o site eu não sei como colocar num diretório, não tem muito jeito, né, pessoal? Só se eu criar um arquivo, esse site desse Laboratório Sustentável de Matemática. Ou a gente coloca como já sei, a gente pode colocar ele direto lá no arquivo de vocês. O arquivo de vocês é esse aqui, ó. E acho que é importante todo mundo guardar esse arquivo, achar ele fácil, poder todo mundo já ir escrevendo nele. É o arquivo que o Matheus que criou. Acho até, Matheus, que podia mudar o título, né? Para ficar um título óbvio do arquivo de vocês, né? Sei lá, jogos sustentáveis, qualquer coisa assim. A gente podia pôr. Posso mudar? Pode. Eu vou pôr aqui, jogos sustentáveis. Eu tenho a péssima, sei lá se é ruim mesmo, mas eu tenho o costume de colocar os nomes tudo sem espaço. Não sei se incomodarem, vocês podem pôr espaço. É que eu uso Linux e eu acabo fazendo isso, eu não ponho espaço em nome de arquivo nenhum, porque aí quando você vai usar por linha de comando é pior. Então... Você mudou o link? Assim, mudou o título? Oi? Assim, mudasse o link, o título... Ah, não, ficou aqui, hein? Jogos. Apesar que não tenha aparecido aqui para mim. Então, porque daí vocês podem ir escrevendo nele já, né? Eu sugiro que a ordem dos autores seja uma ordem alfabética, que é o que os outros grupos estão usando. Acho que, sei lá, talvez seja uma forma de todo mundo ter uma participação aí. Mas se vocês quiserem fazer de outra forma, o nome dos autores também não tem problema. Vocês que vão decidir. Não, eu acho que o alfabeto é melhor mesmo.
E aí é isso, assim, acho que todo mundo vai escrevendo, talvez vocês possam colocar no próprio arquivo mesmo esse código de cores, né, que vocês sugeriram para poder saber o que está pronto, o que tem para mexer, e eu vou deixar aqui, ó, então, já o link desse site aí que eu falei para vocês. E eu acho que é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma questão que vocês gostariam de trazer, alguma organização que vocês querem pensar. Eu acho que era isso mesmo. Acho que agora já dá para a gente tentar, né? Eu vou, assim que terminar a gravação, eu vou colocar lá no grupo, que a gente pode assistir quantas vezes precisar. E também a colega que faltou, ela vai ter acesso, né? A ideia da gravação era exatamente essa. Beleza, eu acho que legal. essa semana já vai ter notícias boas. Tá bom, e aí vocês contem comigo para fazer leitura, para ajudar vocês no que vocês precisarem. E lembrando disso, assim, que ele não precisa estar pronto daqui a 15 dias, ele precisa estar com a ideia. Tá bom? Beleza, beleza. Então é isso. Valeu. Então, um beijo para vocês. Um bom final de semana aí. E qualquer coisa eu estou por aqui. Obrigado. Obrigado. Falou. Até a próxima.